E aí, manos e manas, vamos lá. Eu vou contar a terceira parte da minha história, aonde eu conto como que eu fui parar no mundo do design, como que eu me tornei designer. Então, eu estava falando que em algum momento, quando estava trabalhando em uma reprografia, eu consegui uma oportunidade para trabalhar pela primeira vez com design para produtos digitais. E aí teve um professor que surgiu na minha vida naquele momento e que me deu uma oportunidade. Por que esse professor me deu essa oportunidade? Primeiro porque ele me conheceu. Eu fui atrás dele, eu descobri o nome dele, pesquisei no Google, encontrei o e-mail dele, fiz uma investigação ali. Mas foi a forma que eu encontrei de conseguir uma oportunidade. Então, aqui eu abro um parêntese para falar. Se você quer muito uma coisa, às vezes você tem que ir atrás, você tem que ir à caça, você tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás do que você precisa, do que você quer, do que você almeja alcançar. Não dá para ficar esperando as oportunidades aparecerem, caírem do céu. Então é muito importante iniciativa e proatividade. Bom, esse professor, ele decidiu me contratar porque ele viu uma oportunidade de poder me ensinar a teoria, já que ele seria meu orientador na minha monografia, e a minha monografia era sobre experiência do usuário, design de interação e também design thinking. Então ele viu essa oportunidade e também de poder acompanhar o meu desenvolvimento na prática, trabalhando de verdade numa empresa. Então, tanto tendo um conhecimento maior da teoria, quanto um profissional ali na verdade, né, na hora da verdade, quando você está dentro de uma empresa. Além disso, eu entendo que ele quis me dar uma oportunidade. Ele viu um jovem ali que estava na faculdade, se formando, e decidiu me dar uma oportunidade. Então, até hoje, eu sou muito agradecido com esse professor. O nome dele é Daniel Lugondi. Ele é meu amigo até hoje. Ele me deu uma mentoria recentemente, inclusive. Ele é um super profissional. Ele trabalha com muitas coisas além do design, com inovação, com gestão. Ele é uma super referência aí para mim e para o mercado. Então, quem tiver curiosidade, pode buscar aí Daniel Lugondi no LinkedIn, que ele também trabalha com conhecimento, ele também produz artigos e produz aí muito material para a comunidade de quem quer aprender mais sobre design e sobre inovação. Aí, finalmente, eu comecei a trabalhar nessa empresa e nós tínhamos um contrato com a Samsung. Então, para mim, foi muito interessante poder ter um primeiro contato com uma empresa tão grande quanto a Samsung. E o meu primeiro projeto foi fazer um estudo sobre uma carteira digital para a Samsung. Se chamava Samsung Wallet, né? É uma carteira onde você poderia ali cadastrar os seus cartões de crédito. Hoje isso é uma realidade. A Samsung, a Apple e o Google e várias outras empresas têm suas carteiras digitais. Mas na época foi um estudo bem interessante, onde eu tive que aprender muita coisa sobre design para mobile, para celulares, entender sobre o Android, sobre o sistema da Samsung. E foi quando eu entendi que o design era muito mais do que teoria e metodologia e processo, e também tinha uma parte muito técnica no design de interface. Foi bem desafiador entender tudo aquilo ao mesmo tempo, porque eu já tinha que projetar uma coisa para o sistema Android, para o sistema personalizado da Samsung, e também conversar com desenvolvedores, analistas de qualidade, agilistas, e era uma infinidade de coisas novas para mim. Eu nunca tinha tido uma experiência de trabalhar com tantas pessoas, com um time muito multidisciplinar. Eu já tinha feito projetos de design muitas vezes, mas era sozinho, era eu e um colega, mas nunca com uma seriedade, né? com uma responsabilidade tão grande quanto essa. Mas foi muito bom, foi um grande aprendizado, eu entendi muitas coisas e foi super, super importante para eu chegar onde eu tô e estar trabalhando tantos anos aí com design digital. Depois que eu trabalhei no CITES, né, o Centro Internacional de Tecnologia de Software, é uma empresa de Curitiba, mas que montou ali uma filial em Manaus.
E a gente tinha vários projetos além da Samsung, como para Philco, a Aquário, tinha a Microsoft. Nós chegamos na fábrica que antes era da Nokia e depois virou Microsoft, e foi bem legal na época ver ali a produção daqueles celulares da Microsoft. Então tinha muita coisa interessante naquele momento, mas eu saí dessa empresa, eu fui demitido. Nós chegamos numa crise, e acho que foi em 2015, onde começaram muitas demissões em massa. Era um momento muito difícil e eu fui também demitido nessas demissões em massa da época. Mas eu consegui uma oportunidade para trabalhar em São Paulo, numa empresa que prestava serviço para telefonia. Era o mercado de telecom, e aí nós atendíamos a Claro, e a Vivo, e a TIM. E a Oi também. Então eram várias operadoras. E foi muito legal. O primeiro desafio foi sair de Manaus e ir para São Paulo. Eu tinha que me mudar para lá, eu tinha que morar em outro lugar. E eu cresci numa realidade completamente diferente, onde desde recém-nascido minha mãe me levava ali para o interior, no Careiro da Várzea, onde ela nasceu. Morava na Betânia, ali em Manaus, morava naquela realidade. Eu não tinha o hábito de sair do Amazonas e nem de sair de Manaus, além do interior próximo, né? E ir para um outro estado era uma coisa muito desafiadora, dava muito medo. Mas eu tinha essa vontade, eu sempre quis sair de Manaus e explorar o mundo, conhecer outras cidades, outros países, outros lugares, outras culturas. Isso para mim sempre foi uma coisa muito legal, muito interessante, uma coisa que eu queria fazer, eu queria me expor, eu queria entender como as coisas funcionavam e se realmente eu ia gostar daquilo ou não. Então, eu consegui esse emprego e dei um jeito de conseguir me mudar para lá. Eu não tive ajuda de custo, e o que eu fiz? Com a rescisão que eu recebi dessa demissão, eu consegui pagar passagem, consegui pagar todos os meus custos de hospedagem e morar em São Paulo. Foi muito difícil, nem roupa eu tinha para frio, e eu fui no inverno, então eu andava nas ruas de São Paulo e sentia muito frio. Aí eu fui comprando roupas em lugares que eram muito caros e eu não sabia direito onde comprar. Eu também não tinha muito networking, né, muitos contatos ali naquela cidade, e o meu dinheiro foi acabando bem rápido, mas como eu tinha aquele emprego, foi dando para me manter. Mais ou menos eu vivia para pagar aluguel nessa época, porque o aluguel era muito caro. Porém, eu morei num lugar muito bom de São Paulo que eu gostava muito e tinha uma alta qualidade de vida ali. Então, foi muito interessante trabalhar nesse lugar, pela cultura, pelo aprendizado, estar em outros lugares. Eu tive muitos desafios como um amazonense, eu sofri alguns preconceitos, algumas pessoas achavam que eu era descendente de japonês, porque talvez eu tinha um olho um pouco puxado, eles não sabiam muito bem de onde era o meu sotaque, eles não sabiam muito bem como identificar o meu rosto. E aí eu não estou generalizando aqui, tá? Eram algumas pessoas, pontualmente eu ouvia coisas desse tipo, que eu era um japa, eles falavam assim, né? Ou, por exemplo, uma vez que eu falei uma palavra, uma gíria amazonense, eu falei, isso é chibata. E aí uma pessoa perguntou de onde eu era e olhou pra mim e disse assim, por que você veio pra cá? Lá só deve ter emprego de bosta, né? Por isso que você veio pra cá. Então, foi ruim ter que ouvir essas coisas. As pessoas não entendiam de onde eu vinha. Eu acho que elas achavam que Manaus era um super interior, que só era mato, eu não sei. Era ruim essa sensação de ver a ignorância das pessoas em relação ao norte como um todo. As pessoas não têm a mínima noção, né, do que são as capitais, os estados e como as coisas funcionam ali. Realmente existe uma natureza gigantesca e muita biodiversidade. É maravilhosa a natureza do Amazonas e da Amazônia como um todo. Mas também existem cidades e tem tudo, tem internet, tem telefone, tem todas essas coisas em quase todas as cidades hoje do norte do país. Claro que existem lugares mais isolados, mas também existem grandes cidades. Isso foi um pouco desafiador, porque eu me sentia muito sozinho e me sentia um peixinho fora d'água naquele lugar. Mas eu entendia também que era uma etapa da minha vida e que eu tinha que sobreviver àquilo. Eu
só continuei trabalhando, indo para frente, tá? Eu acho que existem muitas coisas que a gente deve aprender como ser humano. Entender que as pessoas que moram em determinado lugar não conhecem o lugar de onde a gente veio e também vice-versa. Assim como nós também temos vários preconceitos e várias visões enviesadas de como são as pessoas e como são os lugares que a gente nunca foi. Mas, é claro, que isso não justifica nenhum tipo de assédio moral, nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de situação que deixe alguém desconfortável. Então, se você quer um dia sair de Manaus e enfrentar o mundo, eu super recomendo, acho que isso é muito importante. Isso só vai fazer você crescer, você evoluir, você se tornar muito mais forte. Eu acredito que isso é muito bom. Você vai sofrer desafios, é claro, mas é isso que vai te deixar mais forte, vai te tornar uma pessoa muito mais resiliente e fazer você descobrir muito mais coisas. E se você achar que não valeu a pena ou que não tá legal, você sempre pode voltar para sua casa. E foi isso que aconteceu comigo. Essa empresa depois começou a entrar em falência e aí eu voltei para Manaus. E foi muito difícil para mim, aconteceram muitas coisas complicadas na minha vida pessoal. E na vida profissional foi um desastre, porque a empresa não pagou as multas rescisórias e eu fiquei sem dinheiro. Tive que fazer muita dívida para voltar para Manaus e pagar passagens aéreas, excesso de bagagem. Então foi muito complicado. Porém, eu também me aprendi muito com isso. E depois desse fechamento dessa história em São Paulo, a minha vida mudou bastante. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi a fazer um teste de usabilidade como designer, aprendi a trabalhar com pessoas diferentes, aprendi a ver o design como algo muito mais voltado para impactar o negócio do que eu via antes quando trabalhava em Manaus. Então isso foi bem interessante. E teve todo um aprendizado pessoal, né, de como viver longe da tua zona de conforto. Bom, depois voltei para Manaus e fiquei um tempão desempregado. Mas eu não parei, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria fazer a diferença, que eu queria continuar trabalhando. E mesmo sem conseguir nenhum emprego na área de design, eu decidi me juntar com um familiar, meu primo, e a gente trabalhar com difusão da fauna silvestre amazônica. E nós começamos ali como algo despretensioso, mas que foi ganhando forma. Então, nós gravávamos muito conteúdo sobre a fauna silvestre. Nós começamos gravando com uma serpente e foi muito legal poder fazer aquilo. E eu criei um site onde a gente divulgava artigos sobre animais silvestres. Depois a gente começou a gravar muito mais vídeos e aí nós íamos para o interior, nós gravávamos, nós fazíamos trilha, nós viajávamos para o interior. Isso tudo foi muito rico para mim. Eu acho que esse momento foi quando eu realmente me apaixonei muito mais pela biodiversidade amazônica, pela natureza, pela cultura amazônica. Mesmo que eu tivesse crescido com uma família ribeirinha, que teve uma origem ribeirinha, isso me conectou muito mais. Uma pessoa da cidade indo muito mais além ali na natureza, entendendo com mais profundidade, com mais sutileza, não só a cultura ribeirinha, a cultura dos amazonenses, mas também os animais, os rios, os ventos, as florestas e como tudo isso se conecta nesse grande bioma amazônico. Então isso tudo para mim me formou, né? Me formou nesse período, formou como eu enxergo a Amazônia, como eu enxergo a cultura, como eu me enxergo como ser humano também. E depois de passar muito tempo trabalhando nisso, foram por volta de uns 8 meses, eu acho, trabalhando intensamente com esse tipo de conteúdo para a fauna silvestre. Eu consegui um novo emprego que foi para uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, onde nós prestávamos serviço para a Alcatel OneTouch. A Alcatel é uma empresa de telefonia móvel, assim como a Samsung, só que ela é chinesa. E o meu primeiro desafio
Por incrível que pareça, foi também criar um wallet, ou seja, uma carteira digital para a Alcatel. Provavelmente eles viram que eu já tinha alguma experiência com esse tipo de aplicativo e aí foi mais fácil para mim conseguir esse emprego. Foi muito bom também, eu aprendi muitas coisas, foi um mercado bem diferente e eu comecei a me expor à liderança. Eu lembro de um gestor que falou para mim, não, o John, eu quero colocar ele aqui para ser Scrum Master, que é uma espécie de uma pessoa que ajuda o time a resolver problemas e a ter mais performance. Então, foi bem legal me expor a essas coisas. Eu participei da contratação de uma pessoa, então foi a primeira vez que eu fiz um processo seletivo, que eu contratei, que eu entrevistei alguém. Então, foi muito legal para mim também. E depois que eu saí dessa empresa, eu conheci uma nova empresa, que foi a ClickSign. A ClickSign é uma empresa de São Paulo, então para mim foi um novo desafio, onde eu ia ter que voltar a lidar com pessoas de outro estado, de outras culturas. Mas como eu já tinha trabalhado em São Paulo, para mim era ok. Tipo, eu acho que seria muito bom ter aquela experiência. E na ClickSign o trabalho era remoto, isso foi em 2017. E para mim foi incrível, porque eu sempre acreditei que eu não precisaria sair de casa para trabalhar. Porque eu poderia resolver tudo pela internet. E eu não entendia porque a maioria das empresas queria insistir tanto no trabalho presencial. Então, quando eu encontrei uma empresa que trabalhava remotamente, para mim foi sensacional. Para mim foi, esse é o futuro, é isso que eu quero fazer, é isso que eu acredito. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, era uma empresa muito pequenininha, tinha umas 9 pessoas na época, e eu era o único designer da empresa. E eu aprendi pra caramba nesse lugar. Fiquei trabalhando lá como UX designer, UI designer, depois a gente mudou o nome do cargo para Product Designer, né, que é o designer de produto. E nós fomos contratando mais pessoas e a coisa foi crescendo, de repente tinham 30, 40, 50... 100 pessoas, 200 pessoas e cresceu muito. Eu contratei muitas pessoas, eu fiz muitos amigos e foi muito legal para mim. E chegou um momento que eu decidi que eu queria aprender a trabalhar com liderança. Então isso entrou na minha cabeça e eu pensei, bom, agora eu quero ser líder, eu quero liderar pessoas, eu quero que isso seja um cargo, eu quero que esse comportamento de liderança que eu já fazia, ele se torne algo efetivo, ele se torne um cargo que eu possa gerir processos, gerir pessoas e poder me expor a isso. Esse foi o ponto que eu cheguei e que eu estou até hoje. Foi muito desafiador, eu tive que realmente lutar para conseguir isso, eu tive que mostrar muito que eu era capaz de fazer isso antes que alguém realmente me desse esse cargo. Não foi fácil, eu digo para você que se você quer uma coisa, você tem que determinar isso na sua vida. E você tem que descobrir o que você precisa fazer para chegar lá e fazer dia após dia. Não espere que as pessoas te deem oportunidades, não espere que as coisas caiam do céu. Não fica esperando, vai atrás, isso é muito importante. Hoje já faz mais de 2 anos que eu trabalho como líder de design de designers de produtos digitais e tem sido muito bom para mim. Eu fiz grandes amigos, nós estamos aprendendo a cada dia. Hoje eu tenho outros colegas que são líderes também e a gente troca muita ideia, a gente aprende. Isso tem sido muito bom e eu ainda quero me desenvolver muito mais. Então, o que eu posso te falar é, não importa de onde você é, não importa dos desafios que você tem, pensa onde você quer chegar, visualiza onde você quer chegar e coloca isso como um objetivo, como uma meta. Tenta descobrir quais são os passos para chegar nesse lugar, quem são as pessoas que já chegaram lá e tenta conversar com elas. Busca mentorias, hoje tem muita mentoria grátis na internet, você encontra uma plataforma, por exemplo, que se chama ADP List, e lá tem muitas pessoas que dão mentorias de forma gratuita.
e você pode conversar com elas, expor tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, e elas podem te ajudar muito. Então é isso, determina onde você quer chegar e vai à frente. Eu posso te fazer uma pergunta. Você colocaria o seu futuro nas mãos de uma outra pessoa? Tu colocaria o destino da tua vida nas mãos de uma empresa? Será que você faria isso? Se você não faria isso, significa que você mesmo tem que determinar onde você quer chegar. Não fica esperando que uma empresa vá criar um plano de carreira, que alguma liderança vá enxergar que você tem um super potencial para determinado cargo. Não fica esperando que as coisas aconteçam. Decida onde você quer chegar e traça a rota e começa a andar em frente. É só isso. Às vezes você não consegue ver o caminho daqui para cá. Você não enxerga isso. E parece que é impossível chegar lá. Mas o importante é o passo que você vai dando aqui. Talvez você realmente não vai chegar lá no final, mas às vezes você chega muito perto e esse muito perto já é muito grande para você, já vai ser muito realizador. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Nesses 3 vídeos eu contei um resumão aí da minha carreira, né, de como eu me tornei um designer profissional. Já estou aí há 12 anos pelo menos trabalhando de fato na carteira assinada como designer no mercado para produtos digitais. Teve muitos desafios, eu também tive muitas oportunidades, e quando você tem oportunidade, você tem que agarrar ela com todas as forças, você tem que ir atrás e deixar que as coisas ocorram. Então, nada de ansiedade, um passinho de cada vez e a gente chega lá. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço.